Você foi ensinado que a mulher é auxiliadora do homem? Vamos supor que se a mulher ela fosse feita como auxiliadora do homem, isso significaria que a mulher tem a função de ser uma auxiliadora e que ela iria auxiliar o homem na função dele. Dessa forma, se você analisar, o homem teria que ter uma função única e exclusiva a qual a mulher não tem. Porque se a mulher foi feita para auxiliá-lo na missão dele, a missão dela é auxiliá-lo. Então a missão dele é uma missão diferente e exclusiva. Exclusiva dele. Pensando dessa maneira, nós vamos ter que voltar em Gênesis, na primeira narrativa de Gênesis, aonde diz, Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz o seguinte: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. O que significa isso? Quando Deus disse ao ser humano, multiplicai-vos, né? Ali fala, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Quando Deus diz, multiplicai-vos, dominai, sujeitai, dominai sobre a terra, sobre os animais, ele dá essa ordem aos dois. Essa ordem não é dada exclusivamente ao homem. E como a passagem de Gênesis capítulo 2, 18, onde diz que a mulher foi feita auxiliadora, é uma passagem que é dita como pré-queda, uma passagem que descreve a criação da mulher, isto é, antes da queda. Se essa passagem é antes da queda, significa que na primeira passagem de Gênesis está dizendo que Deus criou homem e mulher ao mesmo tempo, os abençoou, disse que seria para eles serem fecundos e disse aos dois, dominai e governai sobre a terra e sobre os animais. Então, nesse sentido, se você analisar, a mulher e o homem estavam recebendo a mesma função, o que destoa completamente de Gênesis 2:18, onde diz que a mulher foi feita como auxiliadora do homem, como se o homem tivesse uma função única, exclusiva e diferente da mulher, né? Visto que ela está recebendo ali uma função de auxiliadora. Então, se você analisar a primeira passagem de Gênesis, que fala que o homem e mulher foram criados, depois diz que os dois teriam a mesma função de governar e de dominar, então não está batendo com Gênesis capítulo 2, 18, onde fala que a mulher foi feita para auxiliar o homem. Então isso já não está batendo. Por que isso não está casando ali, não está batendo essa visão do primeiro autor de Gênesis e do segundo autor de Gênesis, que são dois? Porque a palavra que foi usada para descrever auxiliadora é Ezer. E Ezer não significa auxiliadora. Ezer é uma palavra usada para descrever Deus. Aí as pessoas falam, mas porque a palavra Ezer não significa uma empregada, uma pessoa inferior? Porque ela é usada para descrever o próprio Deus. De fato, porque Ezer, no versículo de Gênesis 2:18, está descrevendo a Deus e não a Eva. Ezer significa ajuda ou auxílio de Deus. Porque Ezer é uma palavra que está no masculino, não pode ser usado para Eva. E a palavra kenegdo não é idônea, é semelhante, que lhe corresponda, não é nada disso. A palavra kenegdo, ela significa em oposição. Nossa, mas então Deus fez uma mulher para ficar em oposição
com o homem e tal, não. Primeiro, vamos entender uma coisa, Deus não fez uma mulher para o homem. E Deus não fez uma mulher a partir do homem. Porque a palavra que aparece ali, primeiramente, é Adam. Quer dizer seres humanos. O ser que foi criado era um ser que, na minha opinião, não tinha sexo. Na opinião dos antigos rabinos, que tem um estudo no Midrash, eles diziam que era um ser com um lado do rosto feminino e um lado do rosto masculino. Era um ser hermafrodita, na mente, no pensamento dos estudiosos rabinos do tempo antigo, que eles estudavam essa visão. Por quê? Porque em Gênesis, na primeira narrativa de Gênesis, o ser humano é criado, o homem e a mulher, ao mesmo tempo. E quando fala que foi tirada uma costela do Adão, na verdade a palavra tsela, que quer dizer, ali está traduzida como costela, hoje significa costela, mas na época de antigamente ela não significava costela, ela significava lado. Então o que aconteceu? Foi feito um ser único, ao mesmo tempo, ao meu ver, sem sexo, e esse ser único foi lá e nomeou os animais, e esse ser único viu que os animais tinham o seu par, né, a fêmea e o macho. Deus foi, e o que ele fez? Ele não tirou uma costela e fez uma mulher e deu para o homem, ele não fez isso. Ele partiu o ser ao meio e fez homem e mulher. Então essa é a narrativa. Por quê? Porque se Deus tivesse feito uma pessoa para auxiliar a outra, é fato que a primeira narração de Gênesis não seria válida. Porque em Gênesis 1, 26, 27 e 28 fala que o homem e a mulher foram criados ao mesmo tempo e aos dois foi dada a ordem de governar sobre a terra e sobre os animais. Não é possível que depois a mulher seja posta, mesmo antes da queda, numa próxima narração, como uma auxiliadora dele, sendo que a função dos dois era igual. Porque a mulher, ela não foi feita para socorrer o homem, para salvar, para auxiliar, para ajudar, para nada disso. Porque a mulher, ela é igual ao homem. Não estou dizendo aqui biologicamente, eu estou falando como ser humano. Os dois têm a mesma função. Ela não está em prol dele, nem ele em prol dela. Os dois estão aqui para serem testados. Nós temos uma nuvem de testemunha que está nos vendo todos os dias. A nossa consciência irá depor a favor ou contra nós diante do trono de Deus. Estamos aqui para ver qual que vai ser a decisão que cada um tomará com a sua própria vida, porque a salvação é individual. Então, se a mulher fosse colocada para auxiliar a função do homem, ela não teria uma função em si como a do homem, que já contradiz totalmente o que está em Gênesis. E se a mulher tivesse que viver debaixo, aí tem a questão da queda, que o homem começou a dominar sobre a mulher e escravizá-la, que Jesus Cristo veio e já quebrou todas as maldições, que isso não existe mais. Então, se o homem ele tivesse domínio sobre a mulher, se ele tivesse um poder de domínio sobre ela, e o poder de decidir sobre a vida da mulher, significa que quando a mulher estiver diante do tribunal de Cristo e ela for dar contas a Deus, porque a Bíblia diz em Romanos que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Se ela não tomou decisões, se o marido tomou decisões por ela, se ela não decidiu sobre a vida dela, se ela não decidiu sobre o que ela quer fazer, o que ela não quer, sobre o futuro dela, sobre, o cotidiano dela, ela não decidiu, quem decidiu foi o marido por ela. Como essa mulher vai dar contas a Deus, visto que ela não teve poder de decisão sobre a própria vida? Somos seres individuais, a salvação é individual. Estamos aqui para um teste. Nenhum tem poder sobre a vida do outro. Somos seres livres. E o pai não pode salvar o filho não pode salvar o pai. A esposa não pode salvar o seu marido e nem o marido pode salvar a esposa. É cada um com Deus.
Então, resumindo, Adão e Eva foram criados ao mesmo tempo e foi ordenado a eles para dominar e governar a terra. Uma visão de que a mulher foi criada para auxiliar um propósito do homem, isso está totalmente errado, um absurdo e totalmente sem sentido. Fora que a palavra Ezer não pode ser colocada para uma mulher. Então, resumindo, essa tradução está errada, já falei isso em outros vídeos. E não tem como você dizer que a mulher foi feita para o homem, para auxiliar o homem. Ai, Priscila, porque a Bíblia está escrito em 1 Coríntios capítulo 11 que a mulher foi feita por causa do homem, não o homem por causa da mulher. Lá também está escrito que a mulher não é imagem de Deus. Ai, porque lá em 1 Timóteo está escrito que a mulher foi feita a partir do homem. Lá também está escrito que a mulher, só ela comeu o fruto e ela transgrediu. E ela será mantida viva porque ela tem o poder de procriar. Então está escrito isso lá também. Essas passagens referem-se à visão de época. Como eles pensavam da mulher. O que eles pensavam a respeito da mulher? Está escrito lá. Não é uma palavra inspirada para você utilizar na tua vida diária. Não é uma palavra que Deus deu, que Deus inspirou para trazer para a igreja. Aquilo ali é uma visão de época. Ele está apenas dizendo, a mulher deve servir o homem como uma escrava, ela foi feita para o homem, inclusive fala lá que ela não é a imagem de Deus. E a mulher pecou, só ela caiu em transgressão, e ela só serve para ter filho, é isso que está escrito lá. Porque visão de época. Eu vou ficar por aqui, se você quiser deixar seu comentário, o seu contra-argumento sobre o assunto, não sobre mim. E deixe o seu comentário que você achar que é relevante e nós podemos estar abrindo um debate a respeito disso.